Olá, alunos. Aqui é o professor Marcelo Martins. O tema da nossa aula de hoje é o erudito e o popular nas artes. Toda vez que você ouvir a palavra erudita, você vai associar essa palavra à formação acadêmica, à formação formal, tudo aquilo que é acadêmico. E o popular é o que é passado de geração em geração. O funk é um estilo musical que surgiu através da música negra norte-americana no final da década de 1960. Na verdade, o funk originou-se a partir da soul music, tendo uma batida mais pronunciada e algumas influências do R&B, rock e da música psicodélica. De fato, as características desse estilo musical são um ritmo sincopado, a densa linha de baixo, uma seção de metais forte e rítmica, além de uma percussão, batida, marcante e dançante. O acervo artístico da humanidade, sem hierarquias de importância, distingue-se também pelos seus diferentes nichos de produção cultural, a arte erudita ou acadêmica e a arte popular. Essa diferença está nas diferentes formações dos artistas, aqueles que detêm os conhecimentos acadêmicos, conhecimentos técnicos e formais, e que criam obras de entendimento universal, global, e aqueles artistas que, embora aprendam seu ofício sem terem frequentado escolas de artes, intuitivos, criam obras de reconhecidos valores estéticos e artísticos, retratando normalmente as crenças e práticas do seu universo local. Essa afirmação, entretanto, é relativa. Nos tempos atuais, com a aproximação geográfica cada vez mais estreitadas pela comunicação em tempo real, o local e o global atravessam-se e influenciam-se. Atualmente, as áreas de saber se atravessam e assim também se dá nas artes. É muito comum um artista de teatro acumular também sólidos conhecimentos da dança, canto e música. As construções de personagens e de músicas cada vez mais complexas e desafiadoras têm exigido dos atores, cantores, músicos, dançarinos, permanente e variadas capacitações em múltiplos saberes. Ainda que todas as linguagens da arte comportem ambas as formações de artista, a erudita ou a popular, algumas áreas das artes visuais, da música e das artes cênicas exigem o conhecimento erudito, formal, como é o caso, entre outras, da música erudita e do balé clássico. Isto sem mencionar aquelas que também integram as belas artes, como é o exemplo da arquitetura, e que dependem de validação acadêmica para o seu exercício. O conceito de belas artes está associado à ideia de que um certo conjunto de suportes e de manifestações artísticas são superiores aos demais. Até meados do século XIX, as academias classificavam as artes em basicamente dois tipos, as belas artes e as artes aplicadas, ou artes secundárias. As belas artes eram aquelas que, segundo o ponto de vista do período, possuíam a dignidade da nobreza. Já as artes aplicadas, devido ao fato de serem praticadas por trabalhadores, eram desvalorizadas. Dessa forma, compunham-se as belas artes, a pintura, a escultura e o desenho, todas elas subordinadas à arquitetura. Faz parte da formação de cidadão o conhecimento do patrimônio cultural, cabendo sobretudo ao estudo das artes, revelar a importância e a utilidade desse acervo como fonte de conhecimento e prazer. Entende-se por patrimônio cultural e artístico da humanidade o conjunto de bens, materiais ou imateriais, tombados ou não, e que detêm valores representativos na nossa história cultural. Patrimônio cultural imaterial ou patrimônio cultural intangível é uma concepção de patrimônio cultural que abrange as expressões culturais e as tradições que um grupo de indivíduos preserva em respeito da sua ancestralidade para as gerações futuras. São exemplos de patrimônio imaterial os saberes, os modos de fazer, as formas de expressão, celebrações, as festas e danças populares, lendas, músicas, costumes e outras tradições. O tombamento é a preservação de bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e afetivo para a população por um meio de um ato administrativo, realizado pelo poder público,
que determina que certos bens serão objeto de proteção especial. O patrimônio é a nossa herança do passado, com que vivemos hoje e que passamos às gerações vindouras. Do patrimônio cultural fazem parte bens imóveis, tais como castelos, igrejas, casas, praças, conjuntos urbanos e ainda locais, dotados de expressivo valor para a história, a arqueologia, a paleontologia e a ciência em geral. Nos bens móveis, inclui-se, por exemplo, pinturas, esculturas e artesanatos. Nos bens imateriais, considera-se a literatura, a música, o folclore, a linguagem e os costumes. Ou seja, o patrimônio cultural imaterial ou intangível é tudo aquilo que a gente não pode tocar, como, por exemplo, as músicas, as tradições, o saber fazer, por exemplo, comidas típicas, as festas populares, tudo aquilo que a gente não pode tocar. Já os bens materiais é tudo aquilo que a gente pode tocar, ou seja, são tangíveis. A gente pode tocar e sentir. Casas, igrejas, castelos, entre outros.